continuando a parte 2 do nosso vídeo, eu vou exemplificar como que separar os vetores em componentes ajuda a gente na soma dos vetores. Então, como a gente aprendeu antes, quando os vetores estão no mesmo eixo, eu consigo somar eles. Então, se eu tiver vetores no eixo x e no eixo y, eu consigo somar esses vetores. E o que acontece é que eu quero separar o vetor A e o vetor B em x e em y. Então, eu vou ter uma resultante no eixo x que vai ser a soma do vetor A x mais o vetor B x. E a mesma coisa de resultante no y, eu vou ter o AY mais o BY. Então eu preciso achar esses valores para que eu possa calcular a resultante. Se a gente separar e fazer o vetor A primeiro, a gente vê que eu tenho o vetor A e ele está fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo x. Logo, o componente A de x é o componente que encosta no meu ângulo, que tem relação com a parte, o lado adjacente do meu triângulo. Logo, eu vou usar a relação de cosseno de 30 graus. Como foi determinado que o valor de A é 12, e isso depende muito, pode ser 12 newtons, qualquer coisa, qualquer vetor que seja, qualquer unidade, né? 12 vezes o cosseno de 30. Então, vou ter 12 vezes raiz de 3 sobre 2, 6 raiz de 3, que também é igual a aproximadamente 10,4. Ok? Então, eu tenho que A de x, eu tenho que A de x é igual a 10,4. Da mesma maneira, eu vou calcular A de y, mas dessa vez o A de y é a parte vertical do meu triângulo. Esse seria o meu A de y. Então, eu vou usar a relação de seno do ângulo de 30 graus para poder achar essa componente vertical aqui. Como o meu A é 12, eu multiplico pelo seno de 30, que é 1 sobre 2, 6. Então, o meu A de y é igual a 6. Agora, indo para o vetor B, eu tenho um vetor que faz um ângulo de 30 graus com o eixo vertical. Existem duas maneiras. Você pode achar o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, que a gente facilmente sabe que é 60 graus, por causa que o plano cartesiano precisa de um ângulo de 90 graus, ou você usa a relação trigonométrica para o ângulo da vertical, você só vai mudar a relação. Mas eu gosto de sempre achar o ângulo da horizontal, então por isso eu vou usar o ângulo de 60 graus. O B de x vai ser o valor de B vezes o cosseno de 60 graus nesse caso. B, 16, cosseno de 60 graus. A gente sabe que é meio, então isso aqui vai ser igual a 8. Então, o B de x é igual a 8. Agora, o B de y é o B vezes. Bom, eu estou procurando por essa componente aqui. Perdão. Pela componente vertical.
que tem a ver com o meu ângulo oposto, com o cateto oposto ao ângulo. Então, seno de 60 graus. São 16 vezes a raiz de 3 sobre 2. E isso é aproximadamente 13,86. Então, B de Y é igual a 13,86. Agora, eu tenho os valores e eu posso achar as resultantes. Então, a resultante de x é a x, que é 10,4, mais a resultante de b de x mais 8. Então, a resultante de x é igual a 18,4 e a resultante do y é AY, que é 6, mais BY, 13,86. 19,86. Agora, para eu achar o valor final da minha resultante, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui o meu Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. A gente faz essa conta, a gente tem 18,4 ao quadrado mais 19,86 ao quadrado. Vamos aumentar aqui. A resultante é igual a, vamos fazer aqui rapidinho, 27,07. A gente pode também achar o ângulo fazendo a tangente inverso do resultante y sobre a resultante x. Colocando isso na calculadora, a gente vai ter 47,19 aproximadamente graus. E o que isso significa? Isso significa que a resultante da soma do vetor A e B é um vetor mais longo, porque o valor resultante dele é de 27,07 e que o ângulo, a abertura em relação ao eixo x é de 47,19. Ok? Agora, vamos fazer mais um exemplo para que vocês possam ver como que isso vai diferir quando eles vão em direções opostas. Então, nesse exemplo aqui, vamos dizer que esse é o vetor A e ele novamente tem 12, e esse é o vetor B, novamente 16. Mas agora eles estão em direções opostas, né? Eu posso ver ali no gráfico, mas a maneira de resolver é a mesma. Então, vamos achar as componentes AX, AY, BX e BY. Eu sei que a componente AX, A vezes o cosseno do ângulo com o eixo X. Então eu tenho cosseno de 45 graus. AX vai ser 12 vezes a raiz de 2 sobre 2. AX é igual
a aproximadamente 8,5. Então, vou anotar aqui AX 8,5. AY é a parte vertical. Novamente, A vezes o seno do meu ângulo, 45 graus, 12 vezes, novamente, a raiz de 2 sobre 2. Eu sei que isso também vai me dar 8,5. Então, AY também 8,5. Agora, vamos fazer o B. O B, o ângulo B, o vetor B é um pouco diferente, porque você pode sim aplicar as mesmas regras, mas você tem que prestar atenção com os sinais agora. Então, se eu for achar B de x, eu posso sim fazer B vezes o cosseno de 60 graus, porque é o ângulo que faz em relação ao eixo x. Mas eu preciso lembrar que a direção que esse vetor está apontando é em direção ao x negativo, tá bom? E eu preciso corrigir esse negativo. Então, eu preciso ou colocar esse negativo na frente e fazer cosseno de 60 graus, ou eu também posso achar o ângulo em relação ao horizonte positivo do x. Que ângulo que seria esse? Seria o ângulo começando daqui, chegando aqui, que no caso seria B cosseno de 240 graus. O cosseno de 240 graus, ele é equivalente, ele é igual ao cosseno de 60, porém é negativo. Então o negativo vai aparecer de qualquer maneira, tudo bem? Então aqui nesse caso, eu tenho 16 menos 16 vezes o cosseno de 60 graus, e isso vai me dar menos 8. Então, o B de x, menos 8. Da mesma maneira, eu preciso me atentar ao B de y, porque ele também aponta para o y negativo. E eu posso sim fazer menos B seno de 60 graus, que seria equivalente ao B seno de 240 graus, que também vai me dar um valor negativo. Então o B de y ele vai ser menos 16 vezes o seno de 60 graus, e esse valor menos 13,85. Então eu tenho B de y menos 13,85. Agora eu posso novamente encontrar as minhas resultantes. Resultante de x vai ser o meu A de x mais o B de x. Então eu tenho 8,5 menos 8. Nesse caso, 0,5 para a resultante de x. Enquanto a resultante de y seria AY mais BY. AY 8,5 e B de y menos 13,85 menos 5,35. Eu posso achar o meu valor final fazendo o teorema de Pitágoras, 0,5 ao quadrado, mais esse negativo vai entre parênteses, deixa eu achar esse valor,
5,37. E sim, esse valor é sempre positivo. Esse aqui é a magnitude do nosso vetor. Posso também achar o meu ângulo, tangente inverso de menos 5,35 por 0,5. Veja que o meu ângulo deu negativo. Vamos ver se essa conta faz sentido. Se eu tenho 0,5 positivo, saindo da origem eu ando um pouquinho para a direita. Se eu tenho um y negativo, eu ando para baixo, 5,35. E o meu vetor resultante vai se encontrar em algum lugar aqui. E esse ângulo aqui é de 84 de 84,6. E, é claro, a sua conta vai dar negativa porque eu estou indo nesse sentido, que não é o sentido positivo, é o sentido negativo. Então, eu tenho um ângulo de 84 graus e eu achei o meu vetor resultante. Então, dessa maneira, eu consigo achar a soma desses dois vetores, que seria esse.